Amém. Deus seja louvado. Vamos continuar nossa adoração cantando o hino Santo somente é o Senhor. É o 5:6. Deus eterno, o Senhor que é o arquiteto do universo, Amém. o arquiteto de cada um de nós, pois o Senhor nos criou, pedimos a tua bênção como gestor do universo. Amém. As bênçãos que estão em tuas mãos, Senhor, derrama sobre todos nós dessa igreja, assim como os nossos irmãos que não puderam vir hoje, o Valdson que está no hospital se recuperando. Derrama tuas bênçãos. Amém. Rogamos, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor continue trabalhando por nós no santuário celestial, fazendo a obra de intercessão por todos nós, sendo nosso substituto diariamente, nosso Senhor e Salvador. Amém. Perdoa nossos pecados, para que esse culto possa ser aceito pelo Senhor. Batiza-nos, Jesus, com o teu Espírito. Amém. E amado Espírito Santo, o Senhor é o tradutor da palavra. Amém. O Senhor é o autor da Bíblia. Usou seres humanos para chegar ao nosso coração com uma linguagem que pudesse ser compreendida. Que o Senhor seja, como está sendo desde o começo, aquele que traduz todo o insight espiritual, porque a ideia deste culto é que saímos daqui mais semelhantes a Cristo, e só o Senhor pode fazer isso. Amém. Entregamos tudo em tuas mãos, controla todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu já pude falar com alguns, mas aqueles que eu não falei, com aqueles que eu falei também, feliz sábado! Feliz sábado! Boas-vindas para cada um de vocês que aqui adentraram neste lugar sagrado, para adorar e glorificar o nome do Senhor. Que somente Ele seja honrado nesta manhã. Amém. Que o Senhor Jesus nos capacita e nos dá a direção do Espírito Santo. Amém. Eu quero citar algo, querido, aqui bem rapidinho. De uma sexta-feira, que Jesus estava principalmente com Pedro, e que ele procurou por 3 vezes se Pedro o amava. E ele disse o seguinte: então, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. E essas é as mesmas
Jesus fala conosco hoje. Se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Irmão, apacentando, irmão, pastor, apacentando ovelhas. Irmãos, indo buscar ovelhas que estão ainda fora do redil. Este é o papel pelo qual essa igreja existe, para levar a mensagem de salvação ao mundo. Eu quero, querido, mediante isso, mediante essas palavras de Cristo, eu quero convidar você para que junto o adoremos a Deus com hino misericórdia de nós. É um título, infinita graça, a graça de Deus em mim e em você. Que o Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, nos use e nos capacita nessa manhã a ouvir a sua palavra, que possamos sair daqui melhor do que entramos. Amém. Ao som, colocamos o pé para louvar ao nosso Deus. Infinita graça. Pedindo a Deus a bênção pelas nossas vidas. Pedindo a Deus que nos dê força para disseminar o nome de Jesus Cristo aonde quer que for.
E eu convido você, se você tiver esse propósito no coração e querer fazer parte, ou mostrar que faça parte desse exército, venha até aqui à frente e vamos orar ao nosso Deus. Deus está chamando você para uma obra maior. Deus está chamando você, assim como chamou discípulos para abalar o mundo, para abalar o paraíso. Eu sei que isso não somos capazes, mas o Espírito Santo, se nós permitir, Ele pode fazer isso nas nossas vidas. Vamos dobrar nossos joelhos e orar a Deus. Deus eterno, Pai amado que estás no céu, e também ao nosso coração, através do Espírito Santo, nos ajude a entender os teus propósitos. Nos ajude, Pai querido, a colocar as nossas vidas diante do teu altar, assim como aqui estamos, Senhor Deus, neste lugar, ajoelhados, Pai Santo, para clamar a tua bênção, para clamar a tua direção, clamar o Espírito Santo para que tome conta de nossas vidas. Ajuda, ó Deus, para que possamos assim permitir que o Espírito Santo faça parte da nossa vida e que possamos, ó Deus, ser testemunhas vivas aonde quer que nós estamos, aonde quer que nós entrar. Abençoa o teu povo, Pai Santo. Amém. Abençoa a tua igreja. Amém. Abençoa, Senhor Deus, esses que estão prostrados aqui junto comigo. Amém. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que estão na nave da igreja, despertando, Senhor Deus, os nossos corações, nos dando a capacidade de compreender o tempo que estamos vivendo. Nos ajude, Pai Santo. Abre os nossos olhos e também o nosso coração para compreender. E não somente isso, mas ir aonde o Senhor mandar. Amém. Nos ajude, Pai Santo. Amém. Pai querido, quero te pedir também uma bênção, Senhor Deus, sobre o teu servo, o pastor Wagner, ó Deus querido, homem que decidiu, ó Deus, entregar as suas vidas nas tuas mãos, pelo meio do ministério pastoral. E aqui, Deus, ele está conosco, ó Deus, ajoelhado. Eu clamo por ele, Pai Santo. Ilumine, ó Deus, agora a vida, a sua mente, o seu coração e as palavras que vai sair da boca dele. Amém. Ó Deus querido, que elas possam, ó Pai, invadir os nossos corações. Amém. Ó Deus querido, que no nosso coração exista espaço para as palavras de hoje. Amém. Ajuda-nos, ó Pai, a nos esvaziar. Amém, Senhor. Para que possamos encher do Espírito Santo. Amém. Dá-nos a tua graça, Pai Santo. Ilumina o nosso coração. Faz de nós, Senhor Deus, um ser diferente, transformado por ti. Amém. Pai querido, nós clamamos a tua ajuda. Clamamos por força. Clamamos por coragem, Pai Santo. Clamamos, meu Deus, por uma vida nova. Nós o pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda continuando com espírito de louvor e de adoração ao nosso Deus, temos os momentos agora dos dízimos e das ofertas. Mas antes disso, vamos ver o que vem ao nosso encontro hoje, através do Provar e Rede. A maioria das vezes, a fé não muda as circunstâncias, a fé muda o indivíduo.
era pânico, era pavor, era medo. A minha fidelidade, ela já é resultado, produto, fruto do Espírito Santo. Provai e vede. Histórias de fé e fidelidade. Se o mar não abrir. Há conceitos espirituais que são difíceis de a gente entender. Na verdade, são inconcebíveis. Grandezas como o infinito, o eterno, imutabilidade, fidelidade constante. E nós, finitos, temos a graça de nos relacionar com esse Deus indizível, que é percebido, sentido, mas não é entendido. Em 2013, eu compus uma música que acabou se tornando uma espécie de manifesto de fé assim, para muita gente. Eu tive a oportunidade de visitar a prisão Mamertina, em que, segundo a tradição cristã, o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro foram encarcerados lá em Roma. E ali fui possuído de assombro ao imaginar o que os apóstolos experienciaram ali e permaneceram fiéis a despeito das circunstâncias. Foi então que eu comecei a escrever a letra, a pensar nessa letra, que tem ajudado muitas pessoas a suportarem suas dores e passar por vales de sombra da morte com mais confiança. Talvez essa canção fale com tanta gente porque não é possível uma espiritualidade desprovida de realidade. E quando a gente olha para a vida, a gente percebe que, na maioria das vezes, a fé não muda as circunstâncias. Eu pensava em fidelidade como algo em que eu tinha que dar o primeiro passo, e daí Deus se mostraria fiel a mim. E o resultado desse tipo de pensamento e atitude era sempre um só: a culpa. Houve um período da minha vida em que eu passei por uma série de circunstâncias muito complicadas. E em 2019 nós perdemos um bebezinho, foi uma perda gestacional muito dolorosa. Em 2020 veio a pandemia e eu não tinha renda, não conseguia prover para minha família. E ainda em 2020 perdi minha avó, que foi praticamente uma mãe para mim. E aí em 2021 a minha esposa sofreu um acidente gravíssimo de carro, que eu pensei até que perderia ela. E aí fui visitado por uma escuridão quase que palpável, mas eu não conseguia nem nomear. Era pânico, era pavor, era medo, e clamava a Deus constantemente para me curar daquela realidade, mas quase desisti. E graças a Deus a cura veio. Quando olho para trás, eu acho isso um milagre, assim. E a cura veio por meio de uma combinação de ações que envolveram o tratamento médico, intervenção medicamentosa, terapia e, claro, intervenção espiritual. E assim, Deus restabeleceu a minha saúde, não porque Ele goste mais de mim do que das outras pessoas que não foram curadas, porque eu sou legal, não porque Ele precisa de mim para cantar e pregar, não porque Ele não possa cuidar da minha família se um dia eu vier a faltar. Poderia tentar responder, arriscar responder e dizer, é porque Ele é bom, mas como é que faz com as pessoas que não obtiveram cura? Como é que faz com as pessoas que não obtiveram suas respostas? O que eu faço é ficar assombrado, responder com louvor, responder com gratidão. Nós adoramos um Deus bondoso. Provai e vede. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas.
Tu és tão bom de ter cuidado de nós até aqui, ter nos dado meios, Senhor Deus, para a nossa sobrevivência. Aqui, Pai, está os dízimos e as ofertas que teus filhos trouxe nessa manhã. Abençoa, Pai Santo, e que estes alcance, ó Deus, o fim para o qual foi recolhido. Deus querido, quero ainda te pedir pelos irmãos, pelas irmãs, que porventura alguém estiver passando dificuldade, seja ela qual for, meu Pai, especialmente financeira, falta de trabalho, o Pai querido, cuida deles, são teus filhos. Ó Deus querido, abre portas para que os seus filhos reconheçam que Tu és um Deus que conduz o seu povo. Abençoa, nós pedimos no nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ouvir um louvor de adoração pela nossa irmã Kelly. Que o nome do Senhor Deus seja louvado e engrandecido através da sua voz, e que os nossos ouvidos e a nossa boca louve ao Senhor. Eu vou dar uma. Você ajusta aí, quando tiver prontinho você me avisa, tá bom? Enquanto isso eu vou estender a vocês um bom dia. É sábado. Alegria estar com vocês para nós mais uma vez compartilharmos a palavra de Deus, ressaltando aqui, você está vendo esse telefone ali, esses pontos vermelhos aqui, nós estamos a partir de agora transmitindo o culto pelo Facebook. Então, para nós estarmos dentro da imagem, está posicionado ali, todos aqueles que forem usar esse ambiente precisam trafegar nesses pontos, para que a gente tenha a imagem bem captada e um culto com qualidade lá. Tá bom? Parabéns aí ao Laurito pelos esforços. Nosso objetivo é que o canal da igreja tenha um número de inscritos capaz de transmitir esse culto pelo YouTube. Por enquanto ele está no Facebook. Né? São as tecnologias usadas para ampliar a influência da igreja. Conversei com a esposa do irmão Valdson hoje. Ele está saindo da UTI para o quarto amanhã. Então, tem um horário de visita, o Jorge falou aqui para mim. Qual é o horário, Jorge, de visita? Eles não têm certeza de 3 às 4 ou de 4 às 5, mas só ligar para a esposa do Paulo que ela dá o horário. E é de 9 às 10 da noite. Eu sugiro que você ligue antes. Isso, 3 às 4. Eu não sei se a era do quarto, se vai acontecer. 3 às
ligue antes para a esposa para ver se realmente a condição da visita está dentro da possibilidade, para você não dar viagem perdida, né? De repente alguma coisa impede a visita hoje, ela precisa avisar para a gente, tá bom? Ele fez 4 pontos apenas e graças a Deus deu tudo certo. Amém. Glória a Deus. Está se recuperando, daqui a pouco vai estar aqui para pregar para a gente, amém? Bom, nesse momento eu quero avisar vocês que a partir de hoje nós não teremos mais, infelizmente, a presença da família do pastor, do irmão Brito aqui conosco. O irmão Brito está voltando para o Itapuã com a esposa e vai congregar lá, não é isso, irmão? Vocês decidiram isso e, irmãos, existem decisões que elas são de fórum íntimo, né? E os motivos que eu conversei com o irmão Brito são importantes e devem ser levados em consideração, né? Então nós queremos que a senhora venha aqui à frente, irmã, por gentileza. Brito, vem aqui, deixa eu orar com vocês. Quero agradecer a você pelo tempo que passamos juntos. Meu ministério começou com você, meu primeiro distrito, com a sua esposa. Tive a alegria de recebê-lo aqui de novo e compartilhar alguns momentos de luta pela salvação das almas e pelo aprofundamento da nossa igreja de Cristo. E dizer que é sempre bom. Vou sentir falta de vocês aqui. E lá no Senhor tem caminhos, né? E que lá no Itapuã você seja a sua esposa a rica bênção que foi o meu período lá. Posso orar para vocês? Foi, tenho certeza que foi um período maravilhoso. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Pai eterno, bondoso Deus, nós tivemos o privilégio de ter o Brito e a sua esposa por algum tempo aqui conosco. A vida tem essas variantes mesmo. Eu quero colocá-los em tuas mãos, agradecer ao tempo que tiveram aqui conosco, ao empenho, ao amor cristão, à irmandade. Foi uma bênção. E que lá ele continue sendo uma irmã, essa peça fundamental no funcionamento da igreja e no preparo da igreja para a vinda de Jesus, assim como também para ganhar almas para o reino dele. Atinge-os com teu Espírito e amado Espírito Santo de Deus, fortalece a vida dos teus filhos com Jesus. Deus abençoe. Muito obrigado. Amém. Obrigado, irmãos. Bom, a vida tem dessas coisas, né? Uns vão e outros chegam, né? O Roberto está chegando do Rio de Janeiro. Também tomou a decisão de vir de lá para cá. Lá na Ariaga, nossa amiga da sala 57. Os senhores também são da sala? Glória a Deus por isso. Estamos aqui já somos conhecidos, não pessoalmente, né, irmão? Não pessoalmente. Mas Cadê um testemunho na sala? olha que legal, cara, que coisa boa, né? Estão para cá, mudando do Rio de Janeiro, vindo para cá, decidindo ainda onde vão congregar, né? Você que viesse aqui à frente para a igreja recebê-los também, fazer uma oração com vocês. São meus irmãos da sala 57, eu fico feliz demais, tudo bem? Eu amo você, irmão. Você é a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus. Essa sala 57, meu bênção, tudo bem, irmão? Vamos recebê-lo aqui. Que Deus abençoe vocês. Grande dia. Roberto, seja muito bem-vindo. Não sei se nessa igreja, mas nós vamos trabalhar para que seja em uma das igrejas que eu lidero. Vou pedir que isso aconteça. Esta unidade é uma unidade que, se ouviu, nós estamos agora deixando de ter o irmão Brito aqui conosco, e é sempre muito bom receber pessoas maduras na fé para nos ajudar na caminhada. Seria muito bom que o senhor e a sua família escolhessem ficar aqui. Vamos orar para que vocês tomem a melhor decisão, mas é uma alegria recebê-los aqui. Vamos orar? Deus eterno, irmão Roberto, esposa, filhinha, estão chegando do Rio de Janeiro. Eu tenho certeza que o Senhor está movendo com o teu braço a vida deles, sempre moveu. Eu rogo que o Senhor, Espírito Santo, nos ajude na escolha da congregação onde vão ficar, para que sejam realmente úteis. Sopre sobre eles.
historicamente. Um abraço. Tudo pronto aí, garotinha? Deu certo? Vamos para esse ponto de meio para você sair bem legal com a imagem. Deus te use na mensagem. Desceu um negro véu, cobrindo o sol a translunte. É hora de pensar no dia que passou. Será que entristeci algum amigo semelhante? Será que Deus meus atos aprovou? Inclina Deus à fronte, confesso-lhe pecados meus, não posso nada me esconder, pois Ele tudo vê, tem por mim carinho especial, seu perdão alcançarei, bem maior que o meu pecado. Seu amor me dá tudo sem nada em troca receber. É um amor que não vê limites. Ele apenas quer que eu compartilhe ao mundo seu querer. Talvez na estrada alguém me olhou em busca de um sorriso, de uma palavra amiga e um gesto de atenção. Deixei passar a chance e não me falei que Cristo, pra todo caso, tem uma solução. Inclino a Deus à fronte, confesso-lhe pecados meus, não posso nada lhe esconder, pois Ele tudo vê, tem por mim carinho especial, seu perdão alcançarei, bem maior que o meu pecado é seu amor por mim. Seu amor me dá tudo sem nada em troca receber. É um amor que não vê limites. Ele apenas quer que eu compartilhe ao mundo seu querer. Bem maior que o meu pecado é seu amor por mim. Seu amor me dá tudo sem nada em troca receber. É um amor que não vê limites. Ele apenas quer que eu compartilhe ao mundo seu querer. Deus seja louvado. Obrigado, irmã. Voz bonita, né? Voz limpa, né? Boa, moça. Como Deus distribui os dons na igreja. Eu estive agora na igreja de Ipanema, passando a lição lá, e uma outra irmã cantou lá, mas uma voz completamente diferente da sua, mas uma bênção também. Como Deus distribui os dons graciosamente na igreja. Bom, 2 recados rápidos para eu ir direto para a mensagem. É sobre nossas reformas na igreja. A água entrou firme aí, tem coisas importantes a serem feitas para que isso não aconteça novamente. O Jorge é nosso diretor de
patrimônio. Para a gente avançar com essas reformas é necessário ter 3 orçamentos. Então, o Jorge, que é o líder desse departamento, vai cuidar para a gente, Jorge, de trazer as pessoas, fazer o orçamento, depois a gente vai reunir a comissão e aí passamos desses orçamentos o que for mais conveniente para a gente, o mais rápido possível, porque outras chuvas virão. Qualquer serviço é só em água. Por causa da chuva, né? Tem que passar. Ninguém vai querer subir esse feriado aí. Exato. Então, mas os orçamentos a gente pode já ter em fevereiro, né? Porque iniciando abril, a seca vem e a gente consegue restaurar isso. Tá bom? Nós temos uma pequena, mas rápida comissão logo depois do culto. Há 3 cartas a serem transferidas e o processo administrativo desses irmãos estão travado por causa disso. Então nós vamos rapidamente votar apenas as 3 cartas de recomendação de transferência dos irmãos que pediram aqui, que é a irmã Zeni, Pedro e esposa. Tá bom? Estão indo para a igreja do Ipanema. Certo? E o último recadinho rápido, vamos para as fotinhas? Irmãos, assim, eu gosto de fazer o acampamento no período de verão. E aí você está vendo, o local onde nós vamos acampar é um local bem legal. E assim, fica a 30 quilômetros daqui, na Ponte Alta, no Gama, tudo asfaltado, irmãos. Vocês não vão ter dificuldade nenhuma para chegar nesse lugar, né? Nenhum. Então, para aqueles que de repente até... Ponte Alta Norte. Exato. Muito bom isso aí. Vamos para a próxima fotinha. Aí a quadra de areia está em melhores condições do que essa, que havia chovido aí nesse período. Ao lado tem um campo de futebol gramado, 2 boas piscinas para a gente recrear nos dias que são possíveis no acampamento. Pode passar, por favor. Aí a área de campo, irmãos, mas tem área de campo, aí cabem 500 pessoas, fácil acampar. Mas a gente vai com 300, tá? Vamos com 500, não dá muito trabalho. Aí, mais um pouquinho da área verde do campo, pode acelerar um pouquinho. Aí nós temos 150 camas, alojamento. Então são 70 para nós e 70 para o distrito da cidade ocidental. São 150 lugares para dormir, né? E aí alojamento para mulher e homem. Aí é a igreja, nós temos uma igreja nesse local preparada para adoração. Uma igreja para adorar, vai ser uma bênção, pode seguir, filho. Aí, esta área é a área de lazer que a gente vai ter também, mas é a área que é o local onde nós vamos colocar as mesas para almoçar. Aí do ladinho é a igreja onde a gente vai adorar. Descendo, está vendo aquela faixa azul lá? É o balcão da cozinha. A cozinha fica aqui para dentro, toda equipada. É um lugar bem legal mesmo. Aí a churrasqueira que nós não vamos usar. Aí não vamos usar, glúten não assa, não adianta, né? Aí mais um pouquinho da área verde, aí a casa do caseiro, campo de futebol. Aí essa mesma área, essas 2 portas são a igreja, dá acesso para a igreja, né? É a porta aberta ali, é a igreja. Ali é novamente a casa outra, piscina pequena para criança, a lateral dos alojamentos. Eu quero ver aí como é tudo arrumadinho, tudo novinho. É bem legal essa área. Eu quero ver se ele mostrou. Não, tem uma outra igreja, já acabou, obrigado. Tem uma outra igreja maior do que essa, nós vamos congregar. Lá, adorando lá dentro, cabem 300 pessoas. Da igreja. Aí essa nós vamos transformar em lugar de acampamento, para as barracas, para os irmãos que têm filhos e etc. Lá vai ser melhor. O acampamento do ano passado, o valor foi R$260 por pessoa. Esse ano houve uma deflação, será R$240, R$20 a menos. Você pode pagar até o início de fevereiro, porque o acampamento é logo na segunda semana de fevereiro. Já estamos aí com o acampamento, bem próximo. Família grande, fala com a gente que a gente ajusta o valor para que nós queremos levar. Agora, o acampamento que eu faço
espaço, ele tem recreação, tem dinâmica, você viu, tem toda a estrutura, a gente procura áreas interessantes. Aí tem mais de 25 chuveiros. Nunca aluguei um acampamento com tanto banheiro na minha vida. Então não vai ter problema com o banheiro, que é uma questão crônica acampamento. É uma bênção. Oi? Você já foi em aventurinha e sabe como é que o negócio é difícil, né? Então o banheiro ajuda a gente. A marca dos acampamentos que eu faço. Alguém aqui já foi em acampamento desde que eu cheguei? Já foi? Nosso acampamento aqui? Não, né? A Dani já foi. A marca do acampamento é a espiritualidade do acampamento. Nós temos 2 cultos intensos, um de manhã e outro culto à noite. É culto, reunião, todo mundo junto. Eu fecho a área do acampamento, não tem lazer para nada, a hora de culto é culto. E aí eu trago oradores, pessoas capacitadas para trazer uma mensagem, música, adoração. E aí, como bônus, a gente vai descansar recreando nas opções que a gente tem. Eu vou fazer uma pergunta, você vai se assustar. Que dia que é hoje? Hoje é dia 24. O acampamento começa daqui a menos de 15 dias. Quantos aqui já fizeram inscrição para o acampamento? Levanta a mão. 2 pessoas. Obrigado pela inscrição. 2. Aí a gente corre atrás, busca, pronta para alugar um lugar legal para você. Aí o irmão da igreja não vai. E assim, se eu não fizer acampamento, ele me cobra. Pastor, cadê o acampamento? Como é que pode? Não teve acampamento. Aí a gente faz. Então ajuda a gente, irmãos. Sabe quantos inscritos a gente tem no nosso distrito? 30. Até agora, apenas 30 pessoas deram o nome para ir para o acampamento. Para pagar nossa conta eu preciso de pelo menos 120. Então, ajuda a gente. A gente caprichou pertinho, área abençoada. Vamos fazer mais uma oração? Eterno Deus, vamos abrir a tua palavra agora para uma meditação, um sermão, que o Senhor nos use, amado Espírito Santo, que o Senhor traduza e dê poder para o que eu vou falar aqui, para que isso mude a minha vida e a vida dos meus irmãos também. Em nome de Jesus, amém. Ou abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo 7. Vai doer um pouco, tá, irmãos? Mas eu prometo que a sangria que eu vou provocar na primeira parte do sermão, ela será curada na segunda parte. Então, a primeira se cura, vai doer um pouco, mas faz parte do processo. Antes de ler esse texto, eu queria que você pensasse numa pessoa muito difícil. Sabe aquela pessoa que dá trabalho? Pessoa que você tenta e a pessoa não muda. Você fala assim, meu Deus do céu, o que esse ser humano pensa da vida? Eu quero que você pense numa pessoa assim, para você orar por ela. Gênesis 3, 7. Pensou nessa pessoa? Ok, agora eu quero que você qualifique você mesmo. Se eu perguntasse assim, quem você é? Quais são as suas principais características? Quais são as suas características inerentes? Que você as possui? O que você diria de você mesmo? Então, essa mensagem ela vai trafegar exatamente nessas 2 perguntas. Uma instigando você a orar por uma pessoa bem difícil, aquela que você tenta, bichinha não muda, teimosa. E eu quero que você pense a respeito de você mesmo. Se eu perguntasse, irmã Cláudia, quais são as suas principais características, a senhora diria o que para mim? Só para perguntar, a senhora diria. Gênesis 3, versículo 7, é um versículo assim, ele é terrível. Terrível. Terrível, irmãos, terrível. Vamos ler. Gênesis 3, verso 7. Diz assim. Então, os olhos de ambos se abriram e perceberam que estavam nus. Construíram folhas de figueira e fizeram roupas para si. Sabe
o que aconteceu aqui, irmãos? Quem criou o homem? Deus. Como é que Deus nos criou? Com as próprias mãos. E soprou na narina de Adão e Eva, e eles viveram, se tornaram almas viventes. Deus criou o homem perfeito, maravilhoso, unido com ele, em completa harmonia. Não havia no homem desejo de pecar, nem inclinação pecaminosa, não havia no homem nada. Era exatamente um homem puro, santo, sem inclinação pecaminosa. Toda a obediência que Adão e Eva ofereciam para Deus era uma obediência aceitável e que os colocava diante de Deus como santos, sem um intermediador. Ou seja, Adão e Eva, ao obedecer, eles eram justos pela obediência que produziam. Aqui nesse versículo, irmão, Adão e Eva, Deus criou o homem, certo? E a mulher? O homem pode criar? Desculpa. O homem pode criar? Adão e Eva criou. O que eles criaram aí? Um monstro. Eles criaram um monstro. Deus criou o homem perfeito, maravilhoso, lindo, harmônico, capaz de ouvir a Deus, capaz de obedecer e ser justo. Esse Deus criou. E Adão e Eva, eles criaram um monstro. O retrato, você já viu o retrato desse monstro? Já viu um retrato desse monstro? Já, Jorge? Onde você viu esse monstro? Toda essa situação que esse mundo passa, essa violência, tanto de morte que a gente conhece desde a nossa saída do Éden até hoje. Então você vê esse monstro em todos os resultados que o mundo apresenta e coloca diante de nós, não é? De fato, Jorge, isso que você está falando é literalmente causado por conta dessa ação de Adão e Eva. Se não fosse isso, nada disso teria acontecido. Mas eu quero falar um pouquinho desse monstro, que está mais perto do que você pensa, Jorge. Gálatas 5, verso 19, por favor. Gálatas 5, 19. Irmãos, você consegue mudar sem reconhecer quem você é? Não. Se eu não reconhecer meu estado natural, irmãos, não tem como mudar, não é? E eu acho que alguns de nós não compreendem a profundidade da luta que nós carregamos e não compreendem muito a respeito de si mesmos. Quem você escolheu para orar? Quem você escolheu para orar? Meu Deus, você pensa em alguém difícil, teimoso, não muda, você tem que orar. Quem você escolheu? Geralmente quando a gente tende a pensar em alguém difícil, a gente pensa em outra pessoa, né? E não pensa em nós mesmos. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Você é a pessoa mais difícil do mundo. Eu sou a pessoa mais difícil do mundo. No casamento, sabe quem é a pessoa difícil, irmão? É a senhora. Sabe quem é a pessoa difícil no casamento, irmão? É o senhor. Sabe quem é a pessoa difícil lá no trabalho? É você. Sabe quem é a pessoa difícil aqui na igreja? Sou eu, irmão. O que é aí? Qual foi a graça? Hã? Não, só, mas eu quero compartilhar, isso é bom, vai lá, faz parte. Jorge, você está confirmando o que eu estou dizendo, né, Jorge? Sou eu mesmo. Eu sou a pessoa mais difícil dessa igreja. Enquanto você imaginar que sou eu, a igreja não vai mudar. E enquanto você imaginar que eu sou a mais difícil, a igreja não vai mudar. Então vamos dar uma olhadinha no retrato. Gálatas 5, 19. Quem aqui é idólatra?
Quem aqui vive embriagado, irmão? Quem aqui Ora, as obras da carne são conhecidas e são a imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixa, ciúme, ira, discórdia, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam essas coisas... Quem é essa pessoa aqui? Misericórdia, irmão. Então você está afirmando, irmão, que o senhor é imoralmente? Você é imoral sexualmente? É isso, irmão? Então eu tenho que dizer para vocês que eu sou um imoral, é isso? Não? Sim ou não? Não? Existe uma diferença entre ser e não praticar? Por que ele pode? Porque ele naturalmente é. Irmão, você é imoral. Eu sou imoral. Não brinque com a sua sexualidade. Você é naturalmente inerente. Sabe o que é inerente? Eu sou assim, não preciso fazer nada. Quando Adão e Eva, eles pecaram e os olhos deles se abriram, amado irmão, esse imoral foi colocado dentro do ser humano. Esse desobediente, esse cara que gosta da rixa, da divisão, da briga, esses somos nós, naturalmente. A Bíblia chama isso de natureza pecaminosa, que é a inclinação para a carne. Todos nós nascemos assim. Então, irmãos, seja bem-vindo ao grupo dos piores da terra. Você é assim. Eu tenho um recado ruim para você, irmão. Essa natureza pecaminosa, ela não pode ser arrancada de você até que Jesus volte. Nós vamos ter que conviver com ela. E tem outro recado ruim, irmãos. A bichinha não morre de fome. Você pode matar essa desgramada 10 anos sem dar alimento para ela. Na primeira uva que você der para ela, virou outro monstro. Não morre de fome. Outra notícia ruim: ela se recupera rapidamente. Que terrível, né? Então você é imoral, eu sou imoral. Você é libertino, eu também sou. Você é idólatra, eu também sou. Você é feiticeiro, eu também sou. Você é propenso à inimizade, eu também sou. Você é propenso a rixas, eu também sou. Você é propenso a ciúmes, ira, discórdias, orgias, eu também sou. Quando Adão e Eva eles pecaram, irmãos, eles criaram esse monstro. E a partir daí, o homem não podia ter mais uma relação direta com Deus, tanto é que foram expulsos do Éden. A obediência do homem já não valia mais nada. Lembra que a obediência de Adão e Eva era justa? Agora a obediência do homem com esse monstro não serve. Por isso eu sou salvo pela obediência de Cristo, que justifica a minha obediência impura. Meu Senhor é um monstro. Eu também sou. Dá uma olhadinha para o lado aí e diz: desculpa, eu tenho que me acostumar com os perímetros. Fica tranquilo. Dá uma olhadinha para o lado aí, irmão. Dá uma olhadinha para o lado. Bom dia, monstro. Eu não sou monstro. Eu acabei de fazer uma leitura do lado. Uma irmã da igreja que está aqui disse: eu não sou monstro. É isso mesmo. Enquanto a gente não reconhecer nosso estágio, a gente não muda. Esse do verso 19 é você em estado natural. Mas você não precisa fazer nada para ter essas características. A gente já nasce com elas. E enquanto eu não reconhecer que
naturalmente, inerentemente, eu sou assim, o problema sempre estará no outro. O problema sempre é o pastor da igreja. O problema sempre é o ancião. O problema sempre é o marido. O problema sempre é a esposa. É a escola que não presta. O problema nunca sou eu. Se reconheça, irmão. Se você não se reconhecer, Deus não pode fazer nada por você. Esses somos nós. Eu vou ler Gálatas 5,19 de novo, para não ficar nenhuma dúvida aí depois. O pastor Wagner pregou heresia na igreja, né? Ora, as obras da carne, carne aqui é o que, irmãos? É essa natureza pecaminosa que Adão e Eva trouxe para nós. Isso é a carne. E as obras delas são conhecidas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiço. Isso é você, irmão. É você. Nasceu assim. Logo, todos nós nascemos perdidos. E é por causa dessa natureza aqui, irmãos, dessa natureza que nós precisamos ser salvos. Entende? Por causa disso aqui, irmão, eu jamais poderia recuperar a justiça que Adão e Eva perderam quando eles pecaram. Eu não pago a culpa de Adão e Eva, mas carrego a consequência do pecado deles. E eu jamais poderia trazer de novo a justiça que cobriu o homem pela transgressão. Então, eu nasço perdido. Todo ser humano que nasce nessa terra é uma criatura de Deus que precisa ser novamente adotada como filho. Eu já preguei isso aqui. Nasço perdido. Você, irmão, é o maior problema do planeta Terra. Se você não assumir isso, nada mais acontece. De onde vem isso? Dessa natureza pecaminosa que nós herdamos. Eu já dei o exemplo, vou repetir. Você pega duas crianças de 2 aninhos e dá um brinquedo só para elas. O que acontece? Por quê? Porque esse monstrinho está lá dentro. Principalmente se não tiver dono, já dá briga. Se tiver dono, pior ainda. É meu. É meu. É o mal da natureza, é meu. Ninguém quer, né, Jorge? Um pegou o desperto interesse do outro. Lembra que eu te dou na lição? Por que tem rixa na igreja? Por que tem rixa na igreja? Dissensão na igreja? Por que tem briga na igreja? Por conta da ausência do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo não está, o que vale é essa natureza. É por isso que as rixas aparecem. Porque nós somos assim. Temos que reconhecer isso. Não estou dizendo que não existem pessoas difíceis além de mim. Mas se eu reconhecer que eu sou a pior delas, a chance é que as coisas mudem. Quem se reconheceu o pior de todos? Paulo não falou isso? Eu sou o pior dos... Irmãos, quando eu me reconheço como o pior, considero você melhor do que eu. E a gente estudou na lição essa semana que a gente deve considerar o outro melhor. Entende como é que acontece? Rapaz, eu preciso... Então, irmão, se tem alguém para você cuidar, cuide de você mesmo. Se tem alguém que pode matar você, é você mesmo. Se tem alguém especialista para matar, é você mesmo. A sua luta não é contra seres humanos iguais, Efésios diz. Sua luta é contra as potestades do inferno, contra Satanás e suas artimanhas e contra você mesmo. Falei que ia doer, né, no começo. É meio dolorido a gente reconhecer essas coisas. Nossa, essa palavra monstro não é muito, não? Tá. Eu não vi o vídeo. Vou citar para você entender aonde chega o monstro quando ele não tem controle nenhum. Uma garota no Rio de Janeiro mudou de facção criminosa. Os antigos parceiros pegaram aquela menina com outras 2, levaram para o mato, filmaram tudo. Eu não vi. A pessoa que me contou viu e eu não tive a menor curiosidade de ver esse tipo de coisa. As 2 meninas que não tinham nada a ver morreram com um tiro na cabeça. E a menina que traiu a facção, ela foi cortada viva. Eles arrancaram o joelho, arrancaram o outro, arrancaram
criança. São monstros, não são? Sabe por que eles fazem isso? Porque não tem controle nenhum do Espírito Santo sobre eles. A gente aqui faz coisas menores. Quando a gente fala do irmão, quando a gente critica o irmão, quando a gente peca contra Deus, quando a gente causa confusão na igreja. Coisas menores. Porque há um certo controle do Espírito sobre nós. Se afaste de Deus para ver quem você é. Se afaste de Deus para ver o que você pode fazer. Esse bicho aqui que está dentro da gente. Entenderam? Pensou numa pessoa difícil? Quem é a pessoa mais difícil do mundo? É isso, irmãos. Reconheçamos isso. E a mudança vai começar. Beleza? Vamos, eu falei que ia doer esse começo. Mas tem solução, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia em São João 3,16. Tem solução. São João 3, verso 16. Verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus olhou para isso e falou assim: meu Deus do céu, o pastor Wagner vai morrer. Ele não tem condições de mudar essa condição dele. Se eu não fizer alguma coisa por ele, perdi o pastor Wagner, perdi a humanidade. E o que ele fez para resolver o nosso problema? Ele veio e morreu no lugar desses cabecinhas de vaca que são nós. Quando Jesus morre em nosso lugar, irmãos, ele morre em nosso lugar. Ele, no coração humano que estava à deriva, nosso coração estava à deriva, irmãos, tempestade para todo lado, sem nenhum controle. Seu coração humano. Quando Jesus vem, morre, ressuscita e ascende aos céus para continuar o trabalho dele, Jesus, dentro da mente humana, símbolo do coração, ele cria uma jaula, ele cria uma cela, aonde essa natureza terá que ser presa lá dentro e chaveada, sob o controle de quem? Eu não tenho condições de chavear essa natureza. Na verdade, eu gosto dela. O meu link é com o pecado ou com santidade? Um link natural. Essa natureza se vincula naturalmente ao pecado ou à santidade. Então eu nem quero Jesus Cristo. Mas a única chance para a gente, irmãos, para que isso aconteça, é que nós aceitemos Jesus como nosso Salvador e coloquemos a Cristo como o centro da nossa vida. E isso só pode ser feito através da pessoa do Espírito Santo. Nós vamos aprender isso um pouco mais. Você já se viu numa situação do tipo assim: por que eu falei isso? Meu Deus, você já viveu ressaca de pecado? Quem aqui já viveu a ressaca do pecado? O que é a ressaca do pecado? É quando você permite que esse monstro não esteja controlado pelo Espírito e você trai a Deus, né? Você trai a Deus. Durante o pecado, há aquele prazer que o pecado traz. Em todos os níveis, não é só sexual, não, irmãos. O pecado, ele dá prazer em todas as coisas. Ou você comer demais não dá prazer? Me diga, irmãos, por que a gente come mais do que a gente precisa? Gula. Gula, e a gula traz o quê? Nossa, isso aqui é tão bom, está tão gostoso. Eu não preciso mais, já estou satisfeito, mas porque está tão gostoso. E me diga, é bom ou não é? Irmão, não tem nada melhor do que comer um. Chega a sair o forno. É desse prazer aqui que o pecado causa na gente, irmãos. Porque a gente pensa em prazer só vinculado ao sexo. Não, irmãos. Pessoas que querem fazer mal aos outros, que querem puxar o tapete, ganhar um espaço, eles sentem prazer quando o outro cai, irmão. Nós somos naturalmente vinculados a isso.
E aí vem Jesus, vou salvar vocês. Como é que ele vai salvar? Ele tem que morrer no meu lugar, porque nada que eu faça é possível. Aí ele morre e cria a jaula. Aí você olha, tem a natureza pecaminosa, o sacrifício de Cristo já foi feito, ele garantiu para a gente, mas a jaula está lá. E como é que eu vou colocar essa menina lá dentro? É muito interessante porque Paulo fala sobre essa luta. Vamos em Romanos capítulo 7. Você já leu esse texto, mas eu quero que você leia, releia dentro desse contexto que eu estou aplicando agora. Romanos 7, e vamos ler do 14 em diante. Diz assim, Romanos 7, verso 14: Bem sabemos que a lei é espiritual, eu porém sou, e não sou eu que estou dizendo que você é o monstrinho, tá? Tome monstro como natureza pecaminosa. Eu dei o nome do meu sermão é o monstro, para a gente entender a profundidade do negócio. Paulo está dizendo que eu sou carnal, vendido à carnalidade. Paulo está dizendo que eu não presto, irmão. E eu vejo algumas pessoas tão cheias de si, achando que são alguma coisa, achando que, meu Deus do céu. 14: Porque bem sabemos que a lei é espiritual, porém eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Ou seja, Paulo, o que ele está dizendo aqui? Eu faço o que eu não quero. Aí ele diz, concordo com a lei, que é boa, porque a lei me acusa quando eu peco. É isso que ele está querendo dizer aqui. 18: Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer bem em mim está em mim, mas não o... Sabe o que é isso aí, irmãos? Essa descrição de Gálatas 5,19, Paulo está dizendo, isso está em mim. Eu não adquiri isso. Isso está em mim, eu não preciso adquirir. Isso está em mim. O pecado de Adão e Eva trouxe isso para mim. Eu já nasço assim. Tem gente que acha que é bom, irmãos. Tem gente que acha que é bom. Não, irmão. O que você tem de bondade é emprestado de Deus. A lição não deveria ser chamada de unidade por meio da humildade. Humildade é sintoma. A unidade vem por meio do Espírito Santo, que empresta a humildade para a gente. Todo mundo aqui é orgulhoso. E se deixar o orgulho, a gente vai acabar com o ambiente. Mas a gente não reconhece isso. A gente vem para a igreja achando que é bom, achando que é alguma coisa. Irmão, pelo amor de Deus, tudo que você tem que é bom é de Deus. Então, quando você vira alguma coisa que não parece com Cristo em mim, se você enxergar alguma coisa em mim que não parece com Cristo, e tem, esse sou eu mesmo. Mas tudo que você vê em mim que parece com Cristo, esse é Ele. Porque é emprestado, não é meu. Tudo de ruim sou eu, tudo de bom é dele. Eu não tenho nada de bom, irmãos. Vamos continuar o 19. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei, que quero fazer o bem, mas o mal reside em mim. Porque segundo o homem interior, presta atenção nesse homem interior aqui, ó. Segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Que homem interior é esse? Estou falando que inerentemente nós somos maus. De repente, na transcrição de Paulo diz assim, rapaz, eu quero fazer o bem e não consigo, e fico fazendo o mal que eu não quero. Ele diz, mas tem um homem interior dentro de mim que esse quer fazer a vontade de Deus. Que homem interior é esse? Não. Que homem interior é esse? Existe. Vem cá. Não. Quando você aceita Jesus, o que você faz? Você morre, não é? E quando você levanta do tanque, nasceu de novo. Aquele é um novo? Aí, ó, ele aí.
que aceitou Jesus Cristo e prometeu pelo poder de Deus enjaular a natureza pecaminosa e viver de acordo com o mestre que ele aceitou. Esse novo homem aí, ele tem vontade de obedecer a lei. Então tem duas coisas dentro de você: a natureza monstruosa que Adão e Eva criaram, e tem um novo homem que Jesus criou. Esta é a? Esta é a guerra. Por isso Paulo está falando, rapaz, o homem interior que nasceu em Cristo quer fazer o bem, mas ele tem uma natureza desgraçada que força a Paulo a fazer o mal que eu não quero. Quem aqui é miserável? Não levanta a mão, pelo amor de Deus. Só é difícil reconhecer, porque miserável é outro. Ah, mas aquele irmão é um miserável. Meu esposo é um miserável. Aquela esposa minha é uma miséria. Nunca eu. Mas Paulo é diferentão, né, irmãos? Vamos continuar lendo? 23. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha carne, me fez prisioneiro da lei do pecado que está em mim. Miserável homem que sou. Irmão, diga aí, vai, eu sou miserável. Reconhece isso, seu casamento vai melhorar. Se você reconhecer que você é um miserável no casamento, talvez ele tenha chance, irmão. A primeira coisa que você deve vigiar não é seu marido, meu pastor, é você mesmo. Você é a pessoa mais perigosa com quem você convive. Você é a pessoa mais perigosa com quem você convive. Eu sou a pessoa mais perigosa com a qual eu convivo, sou eu mesmo. Cuidado com você, irmão. Cuidado com você. Vou te dar um conselho. Ao cuidar de mim, cuidado com você. Ao cuidar de mim, cuidado com você. Se você cuidar de você e eu cuidar de mim, nossa relação vai dar certo. Não estou falando que você não deva cuidar de mim e nem eu cuidar de você, mas eu devo, ao cuidar de você, lembrar quem eu sou, para não partir para cima de você achando que eu sou melhor do que você. Porque o grande problema nos tratos da igreja, quando eu administro as situações, é que aquele que está acusando se acha melhor do que eu. Aí Jesus diz assim: ô amigão, por que você está preocupado com o cisco que está no olho do teu irmão quando tem uma trave na sua? Peraí, pastor, trave? Eu guardo o sábado, devolvo o dízimo. Está aí, o Gálatas 5,19 é a trave que está no teu olho. Você não precisa fazer nada, você já carrega uma trave no olho. Né, irmãos? O texto da palavra é maravilhoso, né? Esse homem interior nasceu aonde? No batismo. E o que a gente recebe do batismo? O Espírito Santo. Quantas vezes você já foi batizado? Quantas vezes você já foi batizado, irmão? Ixi, sério, mano? Carnal, hein? Carnal. O senhor foi batizado só uma vez também? Não, várias vezes. Várias vezes? Quantas vezes? Todos os dias. Porque a gente pensa no batismo, irmã, do tanque. Mas todo dia, para manter essa natureza enjaulada, eu tenho que ser rebatizado pelo Espírito Santo. Senão o que vai valer é a natureza? Como é que a gente cuida de nós? Recebendo o batismo diário? Ô irmão, pelo amor de Deus, a lição falou hoje que a única chance de ter a mente de Cristo é que o Espírito de Deus controle nossa mente, irmão. Senão você vai ser esse bicho dentro da igreja, esse bicho dentro da sua casa. E uma das maiores capacidades, irmãos, que essa natureza pecaminosa adquiriu é a de usar máscaras, de parecer uma coisa que não é. Que tristeza.
nasceu um novo homem que vai brigar com essa natureza. Essa natureza pode acabar? Não, ela pode ser aprisionada. Como é que eu aprisiono essa natureza? Sabendo o processo pelo qual Deus estabeleceu para eu aprisionar. Vamos em Efésios 5,18? Abre a sua. Efésios 5,18 primeiro. Já li esse texto e vou ler até eu pregar aqui o último sermão, vou falar sobre isso. Efésios 5,18 diz assim, ó: não vos embriagueis com, mas enchei-vos do. O que Paulo está dizendo aí? Paulo está dizendo que eu devo perder o controle, dominado pelo Espírito Santo, com o qual eu me encho. Beleza? Quando o homem bebe, quem o domina? O vinho. Quando o homem está cheio do Espírito, quem o domina? Aí, queridos, esse novo homem que Paulo fala, que está brigando dentro dele, se ele estiver dominado pelo Espírito, o que vai aparecer nesse novo homem? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e domínio próprio. Só que com uma diferença, irmãos, com uma diferença. O homem carnal não precisa receber nada, ele é carnal inerentemente. Mas para que eu seja amável, bondoso, com o fruto do Espírito, eu preciso receber, porque eu não tenho isso. E enquanto você recebe, você transparece. Parou de receber, o monstro volta. Não é só saber que está cheio disso. Então, cheio do Espírito Santo, natureza presa. Sem ele, natureza solta. Por que tem rixas na igreja? Porque nós não estamos cheios do Espírito, irmãos. Por que o pastor vem na igreja e muitas vezes a mensagem do pastor não é aceita? Porque é muito dura. Porque não estamos cheios do Espírito. Engraçado é o seguinte, irmãos, ó, aqui o texto é bem legal, né? Que você se enche. Agora, abre em Gálatas 5,16. Olha que coisa linda isso aqui, irmãos. É precioso demais. É precioso. Gálatas 5,16 vai dizer assim, ó: andai no Espírito, e você não vai satisfazer o quê? Desejo da carne. O quê? Desejo da carne. O monstro. Está vendo como voltou? Se eu estiver andando no Espírito, eu não satisfaço as vontades da natureza carnal. Então quem é visto em mim? Cristo. Porque eu estou cheio do Espírito. E como é que a gente se enche do Espírito? Como? Não é lendo a Bíblia? Não é orando? Isso, está certo, Jorge. Porque enquanto eu leio, oro, jejuo, eu tenho que pedir. Porque senão essas coisas elas não produzirão nenhum tipo de modificação necessária. E onde é que está isso? Vamos lá em Lucas 11. E eu vou direto no texto que vocês conhecem. Lucas capítulo 11. No versículo 13. Ora, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que... A condição primária para ter o Espírito é pedir. Se você pedir e desobedecer, você perde. Mas se você pedir, continuar pedindo e manter-se obediente pela própria influência do Espírito, você continua recebendo pelo pede. Como é que a gente aprisiona a natureza pecaminosa? Como? Estando cheios do Espírito Santo. E quando esse Espírito vem, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fé, unidade, humildade, tudo é emprestado dele, irmão. Você pode me amar? Você pode?
não pode me amar, mas você deve me amar. E agora? Como é que eu vou fazer uma coisa que eu não posso? Você pode me amar? Não, mas você deve me amar. A marca do discipulado é amor. Vocês serão conhecidos como meus discípulos quando se amarem mutuamente. Mas eu não posso te amar, irmão. Mas se eu não te amar, eu não sou discípulo. E agora? De onde veio o amor? Literalmente, ai de nós se não amarmos nem os irmãos nem as pessoas. Mas você não pode, irmão. Então não fique tentando me amar, por favor. Eu não sei se essa palavra existe. Eu sou inamável. Acho que não existe não, né? Eu criei agora. Eu sou um ser que não dá para amar, irmãos. Eu sou o pior dessa terra. Mas você é o pior da terra. E Deus nos amou. De onde vem o seu amor por mim? Não é de você. É do Espírito que está cheio, que está tomando conta da sua vida. Aí, sabe o que acontece comigo? Eu passo a ser uma pessoa desejada por você. Porque você me ama com o amor emprestado. O que deveria ser rejeitado passa a ser desejado por uma coisa sobrenatural. Imagina se nossas relações na igreja fossem pautadas pelo que a gente estudou hoje. Seria uma igreja diferente? Não seria uma igreja diferente, irmão, seria outra igreja. Porque segundo a Bíblia, a gente não pode colocar pano novo em roupa velha. Tem que ser novo. Se vivêssemos assim, não seria uma igreja diferente. Seria outra, nova igreja. Quem aqui quer perguntas lógicas? Quem aqui quer estar no céu com Jesus? Diz amém. Amém. Quem aqui quer um dia abraçar Jesus? Diz amém. Amém. Você imaginou isso? Quem um dia quer abraçar a Deus o Pai? Diz amém. Amém. E tomar um cheiro gostoso do Espírito Santo. Amém. Conhecer o anjo que te protegeu. Amém. As pessoas que você salvou para Jesus. Amém. Você foi usado para salvar, né? Quem salva é Deus. Quem aqui gostaria de experimentar, de repente, a gente chegar no céu e todo mundo aqui está lá. Amém. E a gente se encontrar lá e fazer festa. Vai ser bom, não é, irmão? Eu sonho com essas coisas, irmão. Eu durmo e penso nisso todo dia. Mas tem uma coisa que eu quero antes, mesmo de encontrar Jesus. Eu quero uma coisa antes de encontrar Jesus. O que seria o meu maior desejo? Estar lá? Não. É uma coisa antes, irmã Lília, que eu quero. Antes de estar lá. Pensa. O que seria que você, antes de encontrar Jesus? A Bíblia diz, Lília, que no abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados de um corpo corruptível para um corpo incorruptível. Aquilo que era mortal será revestido de imortalidade. Então estará tragada a morte pela vitória. O que vai acontecer nesse momento aqui? Que transformação, irmãos? Irmãos, sabe que transformação? A grade será arrancada do nosso coração. Amém. E a natureza pecaminosa será para sempre morta. Amém. Eu quero saber, irmã, antes mesmo de abraçar Jesus, respirar fundo assim. Eu não tenho desejo de pecar mais. Porque que sentido tem eu abraçar Jesus
se o monstro estivesse dentro de mim ainda. Eu seria o pior dos piores novamente. Então, antes mesmo de encontrar Jesus, eu quero sentir a paz de um ser humano que voltou para o Éden e que não tem desejos pecaminosos. Sabe por quê, irmãos? Eu quero experimentar a experiência de nunca mais trair a Cristo. Eu serei para sempre livre, não é de você. Eu não serei livre do meu irmão. Você será livre de você mesmo. Para sempre livre de mim mesmo. Aí quando eu senti que, rapaz, estou salvo para sempre, que eu receber um novo corpo, aí eu vou lá em Cristo e vou abraçá-lo. Aí sim eu vou abraçar a Cristo, vou grudar nele. Sabe o que eu vou dizer para ele? Senhor, obrigado, obrigado, Senhor, obrigado. Estou livre de mim mesmo. Aleluia. Aí eu vou agradecer a Ele. Nunca mais eu vou decepcionar ninguém. Que é tão ruim quando eu decepciono pessoas. Nunca mais eu vou trair a confiança de ninguém. Nunca mais eu vou trazer prejuízo para ninguém. Nunca mais eu vou magoar a mim mesmo. Que todo pecado que eu cometo, ele magoa a mim mesmo. Ah, irmãos, eu quero viver essa experiência. Por enquanto, encha-se do Espírito Santo, que essa plenitude começa agora. É possível você experimentar um pouquinho dessa glória que será para sempre, se você estiver cheio do Espírito Santo. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para fechar. Não importa o quanto você saiba sobre Cristo, se você não estiver cheio do Espírito, esse conhecimento de nada vale. Escute, irmãos, não importa o quanto você esteja compreendendo as Escrituras Sagradas, não importa o quanto você saiba de profecias, não importa quantos textos da Bíblia você tenha decorado, não importa isso, se você não estiver cheio do Espírito Santo. Um dia nós encontraremos um digno. Você é parecido aí, Laurita? Digno. Nós vamos cantar, você acha? Vamos terminar com ele. Vamos terminar com ele. Digno, irmãos. Um dia nós abraçaremos um digno. Ei, irmão, olha para mim aqui, ó. Ei, olha para mim. Um dia nós abraçaremos o digno Jesus Cristo. Só que eu quero lembrar você que você também será digno. Você não será mais um miserável. Porque você terá apenas a vontade de Deus operacionalizando dentro de você. Você voltará a ser justo na plenitude desta palavra. Você crê nisso? Amém. Você deseja isso? Você quer isso para você? Sim. Então que tal a gente aceitar Jesus para o novo homem tomar conta? Que tal a gente receber o Espírito Santo todo dia? Para essa natureza estar presa e a gente se parecer com Jesus. Você quer? Então vamos cantar esse hino junto. Digno. Pode ficar em pé? Digno para a gente terminar o nosso culto. Esse hino, vem para cantar com a gente. Você que tem a voz linda, eu atrapalho mais do que ajuda. Pega ali o microfone, tem não? Estaremos num lindo lugar, os jardins irão rios de cristal, onde andaremos na presença do Senhor. Logo da terra se levantarão os que dormem no sono dos justos. A eternidade ali começou, e ao entrar
Já imaginou, irmãos? A hora que a gente se encontrar com Ele, você sem a natureza pecaminosa, pleno, salvo em Cristo, hein? Eita, glória a Deus! Glória a Deus, irmão! Os que dormem o sono dos justos, a eternidade ali começou. E ao entrar pelas portas do céu, verei, correrei pra abraçá-lo, então cantarei. Digo, eu correr o bendito, digno, toda honra e glória a ti. Tanto esperei por esse momento, digno, o conflito encerrado está, digno, em teus braços achei meu lugar, pra sempre irei te adorar, digno. Cantaremos aleluia, cantaremos aleluia, cantaremos aleluia, Olha para a pessoa do seu lado e diga: e aí, novo homem? E aí, novo homem? Esse homem cheio do Espírito é um novo homem que vai se encontrar com o digno. Estamos dando tchau para o monstro hoje. Estamos enjaulando a natureza para que um novo homem se pareça com Jesus. Permita as cirurgias, elas são profundas, mas sem elas não tem céu para a gente. Vamos orar? Deus, eu sei que esse tema ele é difícil mesmo, porque talvez o exercício mais complicado hoje seja olhar para nós mesmos. Nos ajuda a reconhecer que naturalmente somos destituídos de graça, mas que pelo poder do sacrifício de Cristo e seu exemplo, pelo amor do Pai por nós ao enviar seu Filho, pelo poder transformador do Espírito Santo, um milagre pode acontecer. A gente pode manter essa natureza presa e viver como um novo homem, fazendo a vontade de Deus, chegando até mesmo a ter a mente do próprio Cristo. Louvado seja o plano da redenção, a obra salvífica feita por todos nós. Leva-nos para casa com essa mensagem, não nos deixe esquecer isso, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar aqui só com a comissão um pouquinho só, e aí a gente já vai para casa, tá bom?